Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa legislação do SUS, a professora Érica parou, no artigo 16, pediu para vocês fazerem uma leitura do 17, 18, que ele fala das atribuições do município e do estado, A professora tratou bem o que era comum a todos. E agora a gente vai partir para o 19A. Artigo 19A teve várias mudanças no contexto da pandemia do Covid-19. Ainda não vi cobrando em prova essas mudanças, então tem grande chance da IBFC cobrar esse assunto nesse próximo certame, certo? E aí, o que foi que teve de mudança, no 19A? O 19A, a gente fala do subsistema, certo? De atendimento às pessoas indígenas. E aí ele começa falando que as ações e serviços de saúde voltado para atendimento da população indígena em todo o território nacional, coletiva ou individual, obedecendo ao dispositivo desta lei. Quer dizer isso, gente, que existe um subsistema ligado ao SUS, tá certo? Faz parte do Sistema Único de Saúde, que vai atender a população indígena, tá certo? E aí, no 19B, ele trata que é instituído um subsistema de atenção à saúde indígena componente ao Sistema Único de Saúde, criado, e definido em lei pela 8.142, com o qual funcionará em perfeita articulação. Gente, vocês entenderam bem? Agora a gente vai falar de um subsistema que é componente do Sistema Único de Saúde, que ele vai tratar sobre o atendimento da população indígena em todo o território nacional. E aí ele descreve, que o financiamento do subsistema da atenção indígena, ou seja, o recurso financeiro, caberá à União, tá bom? Com seus recursos próprios. Então, falou em dinheiro, diferente dos demais, do Sistema Único de Saúde, o SAS, que é o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, ele vai ser financiado pela União. O SUS, promoverá a articulação do subsistema instituído, por esta lei, como os órgãos responsáveis pela política indígena no país. E aí, gente, é só a União que pode participar financeiramente do SAS? Não. O Estado, o município e outras instituições governamentais e não governamentais poderá atuar complementarmente, tá? No custeio e execução das ações. Como é que a banca pode cobrar na sua prova? Que é só a União, tá? Que fica, é vedado a participação do Estado, do município ou então de outras instâncias, governamentais e não governamentais. Veja que no artigo 19E, ele diz que poderá, olha aí o gancho, tá aí grifado, tá certo? Poderá atuar complementarmente no custeio e execução das ações. E aí, dentro dos seus incisos, descreve que a União instituirá mecanismo de financiamento específico para os estados, o Distrito Federal e os municípios, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora do território indígena. Gente, vamos pensar o seguinte: no território indígena, o principal nível de atenção dentro do território é a atenção terciária. E aí, nesse inciso, é a atenção primária. Nesse inciso primeiro diz que quando houver necessidade, o Estado e o Distrito Federal ou o município, e os municípios, eles devem garantir a atenção secundária e terciária, certo? Porque dentro, do território indígena é basicamente a atenção básica, E quando esse território precisa de outros cuidados, ele tem que ser garantido pelo Estado ou pelos municípios. Foi inserido pela Lei 14.021, tá certo, de 2020, bem como o inciso 2º, que diz que em situações de emergência e calamidade pública, a União deverá
assegurar aporte adicional de recursos aos previstos nos planos de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, ou seja, ao SAS, tá? Também deverá ser garantido a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitando-se os fluxos e referências para o atendimento em tempo oportuno. Veja que toda essa mudança aconteceu no ano de 2020, né, que foi no contexto da pandemia do Covid-19. E aí, o 19F, ele diz que deve-se obrigatoriamente levar-se em consideração dentro do sistema SAS a realidade local e as especificidades da cultura do povo indígena, o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena e que se deve pactuar por uma abordagem diferenciada e global, respeitando os seguintes aspectos assistenciais. Quer dizer isso? A gente não pode estar querendo levar, né, a nossa cultura. Existe tribo, gente, em Manaus que ainda tem o feminicídio. E a gente precisa respeitar essas culturas, certo? E aí, levando em consideração, né, que a gente precisa tratá-los de forma diferenciada. A saúde indígena é uma das referências, né? É uma das situações que a gente trabalha com a equidade social, tá? E aí, deve-se levar em consideração, né, a saúde, o saneamento básico, a nutrição, a habitação, o meio ambiente, a demarcação de terra, a educação sanitária e a integração institucional. O subsistema SAS, ele, né, deverá ser como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tá? O SAS terá como base o Distrito Sanitário Especial Indígena, tá? E dentro do seu inciso primeiro, no primeiro A, diz que a rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos no sistema público de saúde. A União também deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS aos dados do SAS, do Sistema de Atenção à Saúde Indígena. Tudo isso, gente, foi inserido a partir do ano de 2020. O SUS servirá como retaguarda e referência ao sistema SAS, esse subsistema de atenção à saúde indígena, devendo, por isso, ocorrer adaptação na estrutura e organização do SUS nas regiões onde reside a população, né, as populações indígenas, para propiciar essa integração, o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminação. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS no âmbito local, regional e centros especializados, de acordo com as suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária. No 19H, ele diz que as populações indígenas terão direito a participar das organizações colegiadas de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais e municipais, quando for o caso. Ou seja, pode, né, gente, ter a participação do índio dentro das instâncias, né, que tem a participação da comunidade, né, no caso, conselhos de saúde. E aí entra tanto o Conselho de Saúde Municipal, como o estadual ou o nacional. O 19I, gente,
ele trata, né, sobre o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Existe uma política dentro do SUS, que é a política de sistema de atenção atenção domiciliar, que trata dos SADs, certo? Na lei 8080, ele fala, né, ele garante que dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do nosso SUS, pode ocorrer o atendimento domiciliar e a internação domiciliar, e tem a classificação desses atendimentos, que é o SAD AD1, AD2 e AD3, né? Mas aqui, pra gente, essa política não vai cair de forma dicotomizada, né? A gente só precisa entender que pode. E na modalidade de assistência ao atendimento e internação domiciliar, inclui-se principalmente o atendimento médico, de enfermagem, psicólogos, assistente social e entre outros, né, que caso o gestor acha necessário de ter esse cuidado integral. E esse atendimento, né, internação domiciliar, serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. O atendimento e a internação somente poderão acontecer se realizado por atendimento e a internação domiciliar com expressa concordância do paciente e da família. Não é só do paciente, não é só da família. Precisa ter a expressa concordância dos dois, certo? E aí também mudança fresquinha, né, aqui pra gente, que foi a mudança no artigo 19J, que ele reforça, né, a garantia de acompanhante, né, para a mulher, seja não só no parto, como anteriormente era, né, que era a presença de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, pós-parto imediato, e esse acompanhante era de escolha da parturiente, né? A lei reforçou agora, em 2023, que a mulher, né, em consultas, exames e procedimentos realizados em unidade de saúde pública ou privada, toda mulher tem direito de fazer-se acompanhar por pessoas maior de idade durante todo o período de atendimento, independente de notificação prévia. Agora, ou seja, não é só no parto, né, como anteriormente foi vedado, né, foi revogado o 19J. Agora, em todo e qualquer atendimento, seja em consultas, exames ou procedimentos realizados, né, pela mulher, tanto no âmbito da saúde pública como na iniciativa privada, tá? O acompanhante que trata esse caput deste artigo será de livre indicação da parturiente ou nos casos em que ela esteja impossibilitada de manifestar sua vontade, que seu representante legal, e estará obrigada a preservar o sigilo das informações de saúde de que tiver conhecimento em razão do acompanhamento, tá? A IBFC, ela cobrou esse inciso antes da mudança, né, falando que a mulher tinha direito, né, do acompanhamento no período de parto, pré-parto, parto e pós-parto, mas que esse acompanhante tinha que ser o esposo, outras vezes dizia que tinha que ser do sexo feminino. Veja, né, que esse acompanhante, ele é de livre escolha da mulher, certo? Ele sai da historinha que era só no momento do parto, e ele amplia, né, falando que é em todo momento de internação da mulher ou consultas. No caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação ou rebaixamento do nível de consciência, caso a paciente não indique acompanhamento, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará a pessoa para acompanhá-la, preferencialmente profissionais de saúde do sexo feminino, sem custos adicionais para a paciente, que poderá recusar o nome indicado e solicitar a indicação de outro, independente de justificativa, registrando-se o
nome escolhido no documento gerado durante o atendimento. Gente, hoje, uma das coisas a IBFC cobrou, inclusive, no edital, na prova da EBSER, né, agora realizada em 2024, né, a última prova do edital de 2023, duas questões sobre carta de direito do usuário da saúde, certo? Então, mudança na lei, né, na lei 8080, certo? É um direito dela escolher quem ela quer acompanhar. Então, eu, né, aposto que pode ser um possível tema para cair na prova de vocês, tá certo? É um tema bem relevante, né, visto que o direito, né, do paciente, ele é de extrema importância, tá certo? Hoje, inclusive, né, foi tema da política, né, de segurança do paciente, foi tema o direito do paciente, certo? Então, eu faço uma aposta, tema novo, né? A IBFC, ela pode cobrar nessa prova aqui da FAGEFOL. Em caso de atendimento com sedação, a eventual denúncia do paciente ao direito previsto nesse artigo deverá ser feita por escrito, após esclarecimento de seus direitos, com no mínimo 24 horas de antecedência, assinada por ela e arquivada em prontuário. Nas unidades de saúde de todo o país, fica obrigado a manter em local visível de suas dependências avisos que informem sobre o direito estabelecido nesse artigo. No caso de atendimento realizado em centro cirúrgico ou unidade de terapia intensiva com restrições relacionadas à segurança ou à saúde do paciente devidamente justificada pelo corpo clínico, somente será admitida acompanhante que seja profissional de saúde. Em casos de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida do paciente, ainda que na ausência do acompanhante requerido. Agora a gente vai tratar do 19N, que fala da assistência terapêutica integral, tá? Que é sobre a dispensação de medicamentos e também produtos de interesse à saúde, onde ele fala, né, que a assistência terapêutica integral consiste na dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou ao agravar a saúde, né, a ser tratado, ou na falta do protocolo, em conformidade com o artigo 19P, que a gente vai já tratar aqui. O que quer dizer isso, gente? Aqui para a gente entender. Ele quer dizer que as medicações ou os produtos de interesse à saúde, ele tem que ser prescrito de acordo com o protocolo clínico. Um exemplo, na nossa prática, é o protocolo clínico de hipertenso, de hanseníase, tuberculose, né? Isso é um exemplo, certo? E aí, ele trata que as ofertas do procedimento terapêutico em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes na tabela elaborada pelo gestor federal do SUS, a nossa tabela SUS, realizado no território nacional por serviço próprio conveniado ou contratado. Para efeito do dispositivo 19N, são adotadas as seguintes definições para produtos de interesse para a saúde: são as órteses, as próteses, a bolsa coletora e equipamentos biomédicos. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado, os medicamentos e os demais produtos apropriados quando couber, a posologia recomendada, os mecanismos de controle, o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelo SUS. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer, né, os medicamentos e os produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde, que se trata bem como aquele indicado em casos de
perda da eficácia, surgimento de intolerância e reação adversa provocada pelos medicamentos, produtos ou procedimentos de primeira escolha. E aí, em qualquer caso, os medicamentos que se trata o caput desse artigo serão avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade, custo-efetividade e para as diferentes fases evolutivas da doença e os agravos da saúde que se trata o protocolo. Na falta do protocolo clínico e ou diretriz terapêutica, a dispensação será realizada com base na relação dos medicamentos instituído pelo gestor federal do SUS. A responsabilidade pelo fornecimento será pela Comissão Intergestora Tripartite. Essa mudança, gente, aconteceu dentro da pandemia do Covid-19, lembrando que ela deve ser pactuada pela Comissão Intergestora Tripartite no âmbito do Estado e do Distrito Federal de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestora Bipartite. No âmbito do município, também de forma suplementar, tá? Cada município, no âmbito do município, a responsabilidade pelo fornecimento será pactuado pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, só relembrando, tá? Que no âmbito da União, baseada, né, na base de medicamentos, tá certo? Será instituído pelo gestor do federal do SUS, pactuado pela Comissão Intergestora Tripartite. No âmbito do Estado, em caráter suplementar, será instituída pelo gestor estadual do SUS e pactuada pela Comissão Intergestora Bipartite. Já no caso dos municípios, em caráter suplementar, no âmbito dos municípios, será pactuado pelo Conselho Municipal de Saúde. A incorporação, a execução, a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, certo? É atribuição do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, onde a sua constituição são alterações do protocolo clínico e das diretrizes terapêuticas. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, cuja a composição, tá? E regimentos são definidos em regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, um representante especialista na área indicada pelo Conselho Federal de Medicina e um representante especialista na área indicado pela Sociedade Médica Brasileira. O relatório, né, da Comissão Nacional da Incorporação de Tecnologia do SUS levará em consideração a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimentos, objetos do processo acatados pelos órgãos competentes, para o registro ou autorização do uso. Deu aqui um trava-língua, né, aqui na prof, certo? Então, veja que toda e qualquer medicação, certo? Ele tem que ter evidência científica. Então, a Comitec, certo, gente? Ela vai avaliar a efetividade, a acurácia, a eficácia, a segurança desse medicamento para autorizar o uso. As metodologias impregnadas na avaliação econômica se refere ao inciso 2 desse artigo e serão dispostas em regulamento amplamente divulgado, inclusive em relação aos indicadores e parâmetros de custo e efetividade, utilizados em combinação com outros critérios. O artigo 19R, ele fala que a incorporação, a exclusão, a alteração que se refere ao 19, que serão efetuadas mediante o prazo de 180 dias, tá? E ele trata que a apresentação pelo interesse dos documentos, se cabível,
das amostras de produtos na forma do regulamento com informações necessárias. Esse documento é o documento elaborado pela Comitec, tá? A realização de consultoria pública, que inclui a divulgação dos pareceres emitidos pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do SUS, Comitec. Realização de audiência pública antes da tomada de decisão, se há relevância da matéria justificada e o evento. Distribuição aleatória, respeitando a especialização e a competência técnica requerida para a análise da matéria. E a publicação dos atos. Tudo isso, gente, foi acrescido, né? Principalmente aí em relação ao ano de 2022, a publicação dos atos para mostrar que aquela medicação e aquele produto de interesse para a saúde, ele passa por uma comissão para garantir realmente a eficácia e a acurácia dele, tá? São vedadas em todas as esferas de gestão do SUS o pagamento, o ressarcimento, o reembolso de medicamentos, produtos, procedimentos clínicos cirúrgicos, experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, a dispensação de medicamentos, ressarcimento, reembolso de medicamentos, produtos nacionais ou impacto sem o registro da Anvisa. E aí, incorporado no ano de 2022, ele trata que os medicamentos e os produtos que é indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro da Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Tecnologia do Sistema Único, né, de Saúde, Conitec, demonstra as evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, efetividade e segurança e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Foi aprovado no ano de 2022 e essa aprovação, né, ela foi bem recente, quando estava se fazendo uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, né? Então, ele aprova, né, o uso da medicação, porque ele foi criado esse inciso e inserido na lei, né? Os medicamentos e produtos recomendados pela Comitec é adquirido por intermédio de organismos multilaterais internacionais para usos em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas. O artigo 19U, ele fala da responsabilidade financeira, né, pelo fornecimento dos medicamentos e produtos de interesse à saúde, que é a responsabilidade da CIT, Comissão Intergestora Tripartite, não confunda, não é da CIB, é da CIT, Comissão Intergestora Tripartite, que está no âmbito da União. O artigo 20, ele trata, né, já aqui, que os serviços privados de assistência à saúde, característica pela atuação por iniciativas próprias de profissionais liberais, legalmente habilitados, de pessoas jurídicas de direito privado para a promoção, proteção e recuperação da saúde, que é o nosso, né, PRORE, né, a nossa integralidade. E aí, no artigo 21, ele já trata da assistência à saúde, é livre da iniciativa privada. Gente, lembra lá na nossa Constituição Federal que dizia que é vedado, né? Ele permitia, vou chegar já no ponto, já estou aqui fazendo atropelando aqui os bois, né? Assim como na nossa Constituição Federal, a iniciativa privada é livre, na nossa Lei 8080, certo? Também. Já no componente do capital estrangeiro, pela Lei 8080, ela é permitida e pela Constituição Federal, ela é vedada. Mas a gente vai chegar já nesse ponto, tá? No artigo 22, ele fala que na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos, as normas expedidas pelos órgãos de direção do Sistema Único de Saúde, quanto às condições de seu financiamento, beleza?
Agora, a gente vai tratar pro artigo 23. Eu vou dar uma pausa para a gente conseguir entender bem como é que funciona isso e principalmente fazer uma comparação com a nossa Constituição Federal, certo, pessoal? E aí a gente trata melhor, tá? Então, vamos pro próximo bloco, tá bom? Aguardo vocês.